O assunto de revisão, principalmente dentro do mundo do vestibular, é um dos mais temidos. Como que eu vou fazer revisão se eu tenho tanta coisa para estudar? Cara, mas eu não tenho nem tempo de fazer as próprias questões que eu preciso fazer para poder estar em dia com a matéria. Então, como é que eu vou revisar um conteúdo? Não, nem me fale de revisar porque eu não tenho nem tempo para poder pensar nisso. Tenho certeza que se você não ouviu uma dessas frases, você já falou uma dessas frases. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar que a revisão, além de necessária, é tão fundamental quanto o próprio estudo da sua matéria regular. Então vamos lá. Eu sei que ano de vestibular, terceiro ano, segundo ano, primeiro ano, principalmente ensino médio e vestibular, são as fases onde a gente vê uma maior quantidade de conteúdos que parece que a gente nunca viu na vida. Praticamente, o seu ensino médio é uma revisão de todos os conteúdos que você aprendeu até então. Então, pensa na quantidade de coisa que você vai revisar. E, é claro, aprofundando sempre determinados assuntos. Então, o que acontece? A gente se vê quase num beco sem saída. A gente tem muita matéria para estudar, a gente vê que a situação está acumulando, a gente acha que não vai dar conta, por quê? Não é só pegar e fazer exercício, não é só pegar e fazer simulado. A gente tem que assimilar o conteúdo, a gente tem que lembrar de forma, tem que lembrar de exceção, tem que lembrar de regra, tem que lembrar de uma porção de coisas que nem sempre são tão intuitivas. Eu já tive dificuldade em algumas matérias da escola e eu sei que você também. Então, o que acontece? Muitas vezes a revisão ela fica jogada de lado. Ela não é dada, na verdade, não é dada a ela a devida importância. Por quê? Porque a gente não aprendeu a revisar. A gente na escola, a gente foi ensinado a estudar para poder fazer prova, estudar para poder fazer prova. E quando a gente chegava perto da prova, que batia aquele desespero, muitas vezes estudando até mesmo na véspera para poder dar conta de tanta coisa que a gente precisava fazer. Por quê? Porque não deu para estudar antes. Tinha trabalho para entregar, tinha simulado para fazer, tinha não sei o que para poder fazer, tinha uma porção de coisas que impediram a gente de estudar antes. Então, sobrou a véspera. Então, quando a gente trabalha, quando a gente entende nossos estudos dessa maneira, quando a gente sempre está repetindo esse processo, a gente nunca tem tempo para poder alongar, entre aspas, esse músculo que é o estudar. Então, a gente sempre está deixando ele ali. É como se tivesse entrando na academia e parando várias vezes no ano. Porque eu tenho certeza que se você não fez isso, você conhece alguém que fez isso. Ah, eu vou lá, me matriculo, faço ali um ou 2 dias de exercício, fico com muitas dores, aí paro. Aí daqui a 3 meses acontece a mesma coisa. Eu vou lá, me matriculo, faço 1 ou 2 dias de academia, às vezes até 3, supero a minha marca anterior, aí depois eu paro. Aí depois eu vou e faço a mesma coisa de tempos em tempos. Então pensa comigo. Tem como o seu músculo entender que você precisa fazer exercício, que aquela dor vai passar, que ele vai ser alongado, que ele vai ser exercitado e com o passar do tempo aquela dor não vai mais existir e você vai ganhar resistência com aquilo, fora uma porção de benefícios que os exercícios nos trazem? A mesma coisa é a nossa revisão, são os nossos estudos. Se a gente deixa para estudar sempre na véspera da prova, a gente não tem tempo para poder assimilar aquele conteúdo. A gente não tem tempo para poder mostrar para o nosso cérebro que não é para ele descartar aquela informação, que é para ele assimilar, que é para ele entender, porque nós vamos precisar dele no futuro, nós vamos precisar daquela informação no futuro. Então, quando a gente insere a revisão no nosso dia a dia, quando você insere a revisão no seu cotidiano e dentro dos seus estudos, você está alongando, entre aspas, esse músculo do seu cérebro. Então, você consegue, da mesma forma que você estuda, você revisa. Eu não estou dizendo que é para você abandonar os seus estudos regulares e só fazer revisão, e nem só estudar abandonando a revisão. Você precisa encontrar um equilíbrio. Como que eu encontro esse equilíbrio? Eu pego a revisão e eu insiro na minha rotina de estudos regular. Então, vamos supor, você tem uma lista de matemática para poder entregar. Essa lista é para entregar na próxima semana. Ao invés de você fazer de véspera, você vai tentar começar uma semana antes. Se essa lista tiver pelo menos 10 exercícios, você vai fazendo ali 1 ou 2 por dia, porque quando chegar lá no 7º dia, né, uma semana antes, quando chegar no dia que para entregar, você já vai estar com tudo resolvido. Então, ao longo do tempo, você foi fazendo 1 ou 2 questões, 1 ou 2 questões, 1 ou 2 questões, até terminar aquela lista. Só que é agora que vai entrar a revisão.
Se essa lista, por exemplo, for uma lista de equação do segundo grau, você vai ter ali algumas questões para poder resolver. Vamos supor que, além da questão do segundo grau, você tem uma certa dificuldade com potência. Você não consegue lembrar muito bem aquelas regrinhas de potenciação na hora de multiplicar, quando a base está multiplicando, o que eu faço com o expoente? Quando a base está dividindo, o que eu faço com o expoente? É a mesma coisa se a minha base estivesse subtraindo, somando? É uma porção de regrinha que a gente precisa lembrar, mas que facilita o nosso dia a dia, que facilita o nosso desenvolvimento de expressão numérica e assim por diante. Então, na hora de você sentar e resolver um exercício por dia ou 2 exercícios por dia da sua lista de equação do segundo grau, você vai tentar fazer 1 ou 2 questões de potência, 1 ou 2 questões de regra de potenciação. Porque assim você vai estar revisando um conteúdo e da mesma maneira você vai estar estudando. Percebe como você não está tirando um tempo grande de nada? Você não está deixando de fazer algo para poder fazer a sua revisão. Você inseriu na sua rotina, você inseriu no seu cotidiano aquela revisão que é tão importante. E é claro, eu estou citando aqui conteúdos base, mas se a sua dificuldade está em conteúdos mais complexos, conteúdos que caem no vestibular, mas aqui eu vou abrir um parênteses. Todos esses conteúdos mais complexos dependem de uma base muito bem fortalecida. Então, você precisa sempre analisar como está a sua base nesses conteúdos. Fechei parênteses. Se a tua dúvida está em exercícios, em questões, em conteúdos mais complexos, você precisa fazer essa mesma análise para poder inserir no seu dia a dia algo que também vai fazer sentido com o que você está estudando. Então, repara, eu não falei para você estudar equação do segundo grau e, não sei, função logarítmica, que nem sempre vai ter alguma coisa a ver, por mais que sejam ambas funções dentro da matemática, mas a equação do segundo grau já tem mais a ver com a parte de potência. Por quê? Porque depois lá você vai ter uma raiz para poder calcular. Você, de repente, pode resolver pela soma e pelo produto e ter talvez que substituir uma raiz ali na sua equação. Então, tem alguma coisa a mais a ver. Então, tente inserir sempre um conteúdo que faça sentido, para que você também não vá desvincular do seu cérebro, digamos assim, a importância daquele conteúdo que precisa ser estudado e daquele que precisa ser revisado. Beleza? Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários como que você faz a revisão dos seus conteúdos. Se tem algum conteúdo dentro da química ou da matemática que você tem um pouco mais de dificuldade, porque eu posso fazer um vídeo específico sobre isso para poder te ajudar a revisar aí esse conteúdo e alongar, entre aspas, esse músculo aí para poder fazer com que os seus estudos sejam contínuos e você não sofra lá na frente por conta dessa questão. Beleza? Coloca aqui nos comentários para mim, então, estou aguardando o seu comentário e compartilhe com outras pessoas esse vídeo também para que mais pessoas entendam como inserir a revisão na sua rotina. Um beijo e te vejo no próximo vídeo.